da terapia neural do país. Que eu, na verdade, eu conhecia muitos anos atrás na Alemanha, berço dessas linhas médicas todas, que é o braço direito do AMD, que é o Dr. Naif Tadeu. Né? Ele está conosco, ele vai dar Que ótimo! né? Ele vai estar conosco lá, dando a participação dele, assim, a gente vai conectando essas pessoas com a medicina. Tem agora, o Antônio nos apresentou, trouxe para nós um médico de Minas, viu, Rosana, que é o doutor Túlio, da região de Divinópolis. Ele está fazendo, o Túlio está fazendo uma medicina biológica absolutamente espetacular. E já fez a pós-graduação com ele e tal. E ele agora entrou no nosso grupo, está com a bola toda, né? Que maravilha! E quando nós damos essas informações para ele sobre a questão do sono, a arquitetura do sono, a questão respiratória, e aí, e ferramentas que nós utilizamos, como termografia, estimulação magnética e tal, ele leva isso para outros médicos. Sim. E isso vai a gente, quer dizer, levando o patamar geral, né? Hoje à tarde, agradecendo porque eu consegui conversar com a Naif e consegui tirar esse estágiozinho lá. Ai, estou todo feliz. Eu ganhei meu PIX. Então, médico ou ele é daqui? é, Que bom, é meu vizinho aqui então. pois é, ele inclusive está com uns casos assim, muito complicados que ele me comentou, inclusive o próprio pai dele, em relação a sono, assim, e eu falei, olha, nós vamos te conectar com a nossa turma da região, né? Toda. Então nós temos a Margarida lá em Divinópolis, temos aí 4 ou 5 pessoas aí, e você, e vamos botar isso para frente, quer dizer, né? Juntando cada vez mais possibilidades de colaboração, né, em relação a casos complicados. Só com uma questãozinha. Hoje em dia, a grande maioria dos casos estão complicados. Então, hoje, assim, há um momento muito difícil que passa a sociedade, a população de uma forma geral. Então, é uma combinação de fatores. O tempo todo. Né? E que gerais, e claro, a gente tem que ter o discernimento de entender isso, porque o paciente, então agora entramos nessas questões dos traumas, aí, nos primeiros 1000 dias de vida, né, Antônio, isso está uma coisa impressionante, chega todo dia de pessoas com 50 anos de idade dizendo, olha, agora que eu percebi que a minha mãe acabou com a minha vida quando eu tinha 2 anos de idade. Pouquinho tarde, né? Mas é assim. Nunca é tarde, nunca é tarde. Nunca é tarde. Alô, Então, vou dar uma boa noite para a pessoa da amiga, ó. Olha, a Michele já chegou. Michele já está aí. Michele. Oi, querido. Saludosinha. Saudações tricolores. Eu não gosto dessa coisa. Michele, você conhece, já viu uma aula com a professora da doutora Ludmilla? Não, nunca assisti, professor. Pois é, e ela está aí bem pertinho do Rio. Eu acho que você vai gostar. Está em Campos. Eu atendo no Rio também. Em São Paulo. Então, Campos. Atende também? No Rio. Aonde? Eu atendo em Ipanema. Então é perto. É que eu sempre, na verdade, eu morei no Rio muitos anos, mas eu ainda vou ao Rio atender. Agora eu tô em Campos, que é minha cidade natal, né? Mas voltei tem 3 anos. Perfeitamente. Olha, pessoal, nós estamos aí já com 15 pessoas. Eu acho que são todos amigos, a grande maioria amigos da Lu que vieram prestigiar. Espetáculo, maravilha. Que todos eles sejam muito bem-vindos. Né, Lu? A gente tem um prazer enorme. O Túlio, falamos dele agora, ele, olha. Eu o Túlio também, na Gerais. Fala, Túlio, cadê o Túlio? O Túlio entrou também? Deixa eu ver. Aí. Estou vendo ele aqui aí. Se apresente, Túlio. O Túlio. Oi, Túlio, boa noite. Pessoal, boa noite. Como é que tá? Tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Isso. Tudo bom? Aí que está o futuro da medicina brasileira, viu, Túlio? Estou aqui com vocês. Seja bem-vindo
nosso grande Antônio, mestre de cerimônia das nossas lives. E, de fato, seja muito bem-vindo. Nós acabamos de comentar que temos aí alguns médicos, e temos psicanalistas, e temos aí pessoas que sempre estão muito bem-vindos, porque a discussão dos nossos temas é saúde física e mental, e, portanto, todos os setores são muito bem-vindos, né? E hoje nós estamos aqui tendo o prazer de receber uma colega muito querida, muito conceituada, e nós estamos, antes da gente entrar, conversando sobre a necessidade da gente dar mais força para as pessoas que fazem um trabalho responsável, né? Um trabalho com rigor e etc. E que, pronto, com todo respeito ao pessoal que fica fazendo aí o ajuste do lado, mas nós precisamos de melhorar a nossa qualidade, evidentemente, né? Nossa qualidade de entendimento biológico, porque né, estamos aí diante de uma população muito adoecida, né? E nós, todos nós temos um grande papel. Eu vou passar o comando aqui para a Ludmila. Nós já temos aqui, deixa eu ver quanto, nós temos 17 participantes. E aí, Ludmila, as pessoas que vão entrando, você faz o favor, alguém que vê. Tá. Aí, mesmo a Ludmila põe o slide e ela não consegue ver, alguém dá o toque. Olha, tem gente solicitando. Aí, Ludmila, não esquece de pôr para gravar. Pra gravar, tá. Né? E depois, claro, as pessoas que não puderam hoje, estão viajando, etc., Sim. a gente vai dar a gravação para todo mundo, e você também e tal. Então, eu vou passar para você, e aí você mesmo faz aí uma apresentação da sua vida, de tudo, né? De todas as vertentes da biografia. Tá, eu vou deixar mais pro finalzinho. Eu vou me apresentar rapidamente, no finalzinho eu vou fazer uma contextualização, pode ser? Pode, você fica à vontade, você que Ludmila, né? Make host. Chat. Pronto. Já está com você, Lu. Então, daqui Tá, a joia. pouco você já pode pôr para gravar para não esquecer. E aí Sim. você pode pôr lá, já está com você a volta. Então tá bom. Primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer aqui o Dr. Roberto por esse espaço. Muita responsabilidade, né? Estar aqui falando para colegas tão conceituados que estão sempre ali se atualizando. Espero poder contribuir de alguma forma. Quero agradecer também muito a Camila, que fez essa ponte aí. E vamos nós. Eu vou colocar aqui para gravar. Recording in progress. Compartilhar. Tá visualizando minha tela? Tá? Sim, tudo bem. Então tá bom. Só colocar no modo apresentação. Ah, não foi pro modo apresentação? Não, ainda não tá. Então deixa eu voltar aqui. E agora? Ainda não apareceu. Ué, coloquei aqui no PowerPoint. O Zoom tem esse probleminha. Acho que o normal é a gente colocar no modo apresentação antes de compartilhar a tela. Ah, então tá. Então deixa eu parar de compartilhar. Vamos ver se agora vai. Eu vou me colocar aqui que fica mais fácil. E se agora foi? Continua no modo normal, mas não vamos se preocupar com isso, né? É porque quando eu boto antes, eu não consigo me acessar aqui de novo, mas deixa eu ver se eu... Coloca no modo apresentação, aí você vai em compartilhar a tela e coloca em tela cheia, que aparece. Ah, tá, pode ser, então eu vou fazer isso, porque... Coloca em tela cheia.
Engraçado, não tá indo. Continua sem ir para apresentação, né? Não está no modo apresentação. Mas tenta colocar agora compartilhado, tenta ir lá na tacinha aqui embaixo e clicar depois, né? Você vai. É que ele não tá, ele tá pra mim, ele... Ah, tá, aqui embaixo. Lá naquela tacinha aqui do lado. É porque ele não tá aparecendo essa tacinha pra mim mais, entendeu? Porque tá, no meu está em tela cheia. Clica no quadrinho aqui, ó. Aqui. A tela aberta, na sua tela deve estar aberta. Se diminuir, se clicar no quadrinho e diminuir, vai aparecer a tacinha embaixo. Calma aí, Antônio, me ajuda aí que eu tô... Aqui embaixo, deixa eu ver aqui. Amor, se não... Esse tempo, por exemplo, pra mim está aparecendo a sua tacinha modo apresentação e ela está clicada. É? Por que eu Ela não está tô... clicada. Aqui não mudou. Pra gente não mudou. Ela já estava aparecendo como clicada. Mas Assim? Foi não, né? agora está com a tela duplicada. Está aparecendo você e a apresentação. E a apresentação então vamos ficar acompanhando aqui os slides no lateral, mas dá para a gente acompanhar. Tá, eu já coloquei pra gravar, né? E é isso. Pode colocar na tela inicial com o seu slide de apresentação que está no número 2 já. Pode colocar e você vai clicando pra gente e vai falando aqui. É. Pra gente acompanhar. Ele travou, porque tá, aqui no meu tá no 1. Vê se tá no 1. Agora você está no. Vê se tá passando. Eu tô fechando de mim, depois você abre de novo, às vezes, conserto Deu um bug aqui, né? Deixa eu... Beleza. Aí clica no record. Ok. É aqui, né? Record to the cloud. Então, vamos lá. Recording in progress. Nós vamos bater um papo, então, hoje sobre a reabilitação oral, DTM, bruxismo e como integrar a avaliação postural na clínica odontológica. Bom, quem aqui já passou pela seguinte situação? Entregou uma reabilitação, né, para quem é dentista. Fez uma reabilitação muito bem feita, nos parâmetros técnicos, estéticos, oclusais. O paciente saiu satisfeito, você sabia que você tinha entregue um trabalho com excelência, mas depois de algum tempo, esse paciente começou a sentir dor, sintomas na TM, zumbido, fraturou algum trabalho. O que pode dar errado? Alguém já passou por isso, gente? Ou no meio de uma reabilitação, de uma ortodontia, o paciente começa a ter sintomas? Acredito que muitos de nós já tenham passado por essa situação, né? Por que será que isso acontece? Por que a gente tem técnicas, né? A gente tem uma formação técnica muito boa, sabe aplicar, sabe executar, mas existe ainda alguns trabalhos que falham. Para começar, hoje a gente tem uma gama de pacientes com distúrbios que estão para além dos dentes. Os sintomas estão na boca, mas as causas não estão. Então a gente acaba tendo uma abordagem tradicional muito limitada. A gente não valoriza saber quem é esse paciente, não existe uma valorização da abordagem biopsicossocial. É um foco excessivo na oclusão, na dinâmica, na biomecânica, ausência. Isso tudo vai fazendo com que a gente perca a integração sistêmica, que a gente não inclua esse sistema que a gente está mexendo, que é a boca, que é a oclusão, dentro do sistema maior, que é o paciente. E aí a gente acaba ficando com uma ausência de um raciocínio lógico e integrado. Deixa eu admitir aqui. Bom, então a gente tem um ensino muito fragmentado, disciplinas que são
super fragmentadas, as especializações são excelentes, tecnicamente falando, mas quando a gente olha para um paciente de forma isolada, a gente está separando a odontologia de um sistema integrado e isso acaba criando esse gap na nossa formação. Então, os dentistas foram treinados para olhar dente, mas o problema está no sistema. Então, isso é o grande problema que a gente tem hoje e acaba afetando, sim, os nossos trabalhos técnicos. Eu sistematizei a forma de olhar para isso e de diagnosticar isso, trouxe esse nome que é o método VIPO, que é uma visão integrada onde eu vou basear em 3 pilares: a abordagem biopsicossocial, a avaliação e a integração da postura com a odontologia e a análise do sistema estomatognático. Dentro do método VIPO e da abordagem, como eu sistematizei, né, esses 3 pilares são muito importantes. Hoje eu vou trazer um pouquinho mais como eu faço na prática clínica a integração da odontologia com a postura, mas eu vou contextualizar para vocês aqui a abordagem biopsicossocial, que quando eu comecei a de fato estudar a abordagem biopsicossocial, ela veio porque eu comecei como reabilitadora, protesista, ortodontista e eu senti um gap. A partir dali eu fui meio que condicionada pela vida a cair no colo da dor como paciente, na disfunção temporomandibular como paciente, né? E fui entendendo, fui buscando o meu próprio tratamento, onde eu cheguei na abordagem biopsicossocial, porque se você vai estudar dor, não tem como você separar esse modelo. E quando eu entendi na prática mesmo, né, na abordagem biopsicossocial, que já era intuitivamente, era o que eu fazia, eu olhei para isso e falei, mas isso aqui não tem que ser só para quem trabalha com dor. Isso aqui é para todo mundo, a gente está tratando o paciente, eu preciso saber quem é o paciente que chega para mim. Então, no doutorado, a gente construiu um objeto de triagem, né, um questionário do perfil biopsicossocial dos pacientes com disfunção temporomandibular e dor crônica, e ele tem me ajudado muito, né, na clínica. Ele me adianta uns 30 minutos de consulta, não que eu não me aprofunde na prática, mas previamente à consulta eu já tenho muito desse paciente, isso tem me ajudado muito. O modelo biopsicossocial, ele está pautado, né, nos fatores biológicos, todos aqueles que a gente precisa coletar informações, nos fatores psicológicos, emocionais, sociais e espirituais. E ele é um modelo que faz com que a gente consiga trabalhar muito melhor de forma interdisciplinar. E aí aqui eu quero só contextualizar um pouco essa diferença entre a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade. A gente escuta muito falar da multidisciplinaridade, que é quando eu encaminho o paciente, né? Então eu olho para o paciente, eu ouvi falar que é melhor mandar para o físio. Esse paciente tem problema psicológico, vou mandar para o psicólogo. Mas eu não sei o que esse paciente, o que esse fisioterapeuta pode fazer com esse paciente. Eu não sei por que eu estou encaminhando de fato. Então fica aquela relação ali muito fragmentada. A interdisciplinaridade, eu tenho o paciente no centro. E aí eu não tenho uma hierarquia entre os profissionais que estão envolvidos no tratamento e principalmente no diagnóstico desse paciente, tá? E aí eu vejo que é o nosso primeiro grande desafio. Por quê? Para que eu entenda que todos os profissionais são importantes no mesmo nível de hierarquia para o meu paciente, eu preciso me despir do meu ego. Então aí é o nosso primeiro calcanhar de Aquiles, nós precisamos entender que ninguém sozinho vai ajudar um paciente. Então, nós temos na pesquisa, na ciência, muitos trabalhos comprovando que tratamentos multimodais para muitas situações são mais eficientes. Mas a gente não pode dizer o que melhorou, o que foi melhor do que outras técnicas, por exemplo. Então, eu quero, né, trazer essa sementinha aqui, porque pode ser que algumas pessoas ainda confundam a interdisciplinaridade com a multidisciplinaridade. Então é muito importante a gente entender que a interdisciplinaridade é quando a gente atua desde o diagnóstico
trocando informações com os nossos pares, com os nossos colegas com outras especialidades, tá? Bom, o segundo pilar é a integração da odontologia com a postura, que é muito importante a gente entender como que isso acontece, e o terceiro pilar, que é a avaliação do sistema estomatognático. Antes de entrar um pouquinho na descrição do segundo pilar, eu vou trazer uma contextualização aqui da etiologia das DTMs. Então, as disfunções temporomandibulares, ela tem uma etiologia multifatorial, né? Então, ela vai envolver diversos fatores sistêmicos, posturais, psicossociais, que vão atuar de forma interativa e dinâmica. E quando a gente pensa em disfunção temporomandibular, a gente tem que entender que a gente está falando de um sistema, que é o sistema estomatognático, né? Então, eu tenho um conjunto de condições musculoesqueléticas e neuromusculares que vão envolver essa TM. Então, se eu tenho alguma alteração em uma dessas estruturas, eu vou ter desdobramento em todo o sistema estomatognático, tá? Então, nós temos fatores periféricos, locais, biomecânicos, traumas, sobrecargas articulares, alterações oclusais, disfunções musculares, que são contribuintes, mas nenhum desses fatores isoladamente, eles vão explicar o quadro clínico completo, né? Os fatores centrais, os psicossociais, sensibilização central, estresse, distúrbios do sono, vulnerabilidade emocional, falta de suporte, né? Tudo isso vai contribuir. E para a modulação e cronificação da dor. Aí aqui eu também faço um convite a gente separar essas caixinhas, né? Quando eu tenho uma disfunção temporomandibular, não necessariamente se eu tenho, eu vou ter dor. Então a dor é uma outra caixinha. Quando a gente pensa na dor, a gente precisa abrir o leque da abordagem biopsicossocial, porque a dor é um contexto. Ela não principalmente, eu estou falando aqui mais da dor crônica, a dor crônica ela não é um dano, né, físico, uma dor física, ela é um contexto de vida desse paciente. Então, a gente precisa entender, sim, todo esse contexto para tratar a dor. Porque muitas pessoas, por isso que muitas vezes a hora de falar de tratamento fica uma coisa muito perdida. Ah, isso trata aquilo. Mas do que a gente está falando? De quem a gente está falando, né? Então, os princípios, eles são muito importantes. Os aspectos posturais e sistêmicos, os desequilíbrios posturais cervicais, as comorbidades musculoesqueléticas, fatores hormonais, tudo isso pode influenciar significativamente a função do sistema estomatognático. Posição de cabeça, tonicidade muscular, cervical, alinhamento escapular, vai impactar nesse desconforto, deixa eu admitir aqui, em como o paciente vai responder. Então, de uma forma, o diagnóstico ele acaba sendo muito complexo, porque a gente precisa olhar para todo esse contexto, abordagem biopsicossocial, função, contexto, e destrinchar isso, coletar o máximo de dados possível para aí sim construir um raciocínio lógico interdisciplinar. Então, hoje nós temos uma prevalência, né, global das DTMs, a gente tem uma alta prevalência, nós temos pacientes com muitos distúrbios. E quais são os pacientes que mais vão buscar tratamento? São aqueles que estão sofrendo algum dano. É muito difícil que o seu paciente que chegue no consultório precisando de uma reabilitação oral não esteja com nenhuma outra comorbidade. Então, mas eu não trato dor, eu não quero entender sobre isso, eu não quero tratar isso. Ainda que você não vá tratar especificamente, mas a gente precisa sim entender quem é o paciente que chega pra gente. E aí agora entrando um pouquinho mais nessa área da postura, da interdisciplinaridade, da odontologia, da fisioterapia, né? Onde que essas duas especialidades se encontram? Então aqui eu gosto muito dessa imagem do livro da professora Daniela Biasotto, que também é minha orientadora, onde no esquema do lado direito nós temos o crânio, no esquema do crânio com os músculos e os dentes em oclusão. Do lado esquerdo nós temos esse esquema conectado, no lugar dos músculos nós temos os músculos como se fossem elásticos e a gente não tem os dentes ali, estão faltando os dentes, né? O que vai acontecer?
o corpo ele vai se adaptar. Então, se eu tenho um desdobramento nesse músculo, vamos supor, onde está representado o masseter, eu vou ter um desdobramento em toda essa musculatura. E se a gente olhar e imaginar o resto do corpo, eu vou ter um desdobramento em toda a minha cadeia muscular, tá? Então, quando o paciente chega no consultório para fazer porque ele quebrou um dente, por exemplo, não necessariamente ele vai falar para você, é porque eu tô com uma cefaleia tensional, tenho vertigem, tô com dor cervical, com dor no ombro, dormência no braço. Ele não vai chegar falando isso. Então, nós temos que coletar esses dados dos pacientes. E se você começar a perguntar, você vai começar a perceber que muitos pacientes que chegam com algum dente fraturado, com alguma queixa dentária, eles vão apresentar também algum desses sintomas. Então é nessa hora aí que nós temos pacientes que vão procurar o fisioterapeuta, vão procurar o dentista com sintomas diferentes, mas que possivelmente eles precisariam estar sendo tratados, olhados e diagnosticados de forma interdisciplinar. Então é uma área que está ali junto, né? O sistema estomatognático, ele é interdependente. Então, se eu tenho um desdobramento, se eu tenho uma alteração, por exemplo, na minha oclusão dentária, eu vou alterar a minha musculatura e eu vou alterar todas as funções do sistema estomatognático, que são elas: mastigação, fonação, respiração. Então, olha como a gente tem uma responsabilidade, como que a gente está atuando num sistema, enquanto a nossa formação mais tradicional foca apenas nos dentes. E aí eu trago um conceito da posturologia, né? Eu trago a sistematização do Bernard Bricot, onde ele fala que a posturologia é a ciência que estuda o sistema de regulação postural do ser humano, observa como o corpo se organiza seu equilíbrio no espaço em relação à gravidade. Então, assim, o corpo, ele busca gastar o mínimo de energia possível para ele se manter em pé, vamos dizer assim, né? Ele vai se adaptando de forma ativa. Então, por exemplo, eu preciso estar com as minhas pupilas no mesmo nível, né, para eu ficar em pé. Então, se eu tenho alguma alteração, eu vou fazendo micromovimentos e eu vou adaptando. Aí lembra que eu falei que os músculos são como cadeias? Esses músculos vão se adaptando, modificando um pouco essa posição. Então, quando a gente olha, né, a gente está vendo um corpo simétrico, mas internamente eu tenho algumas adaptações, eu posso ter algumas compensações em cadeia. Esse aqui é uma imagem, essa termografia, foi muito interessante esse trabalho. Eu estive em São Paulo quando eu fazia doutorado e conheci um grupo de médicos e a gente era como esse grupo assim, um playground. Eu falo que São Paulo é a Disney de quem gosta de estudar, né? E aí você vai encontrando um mais doido que o outro e aí mais doido no bom sentido, tá? Eu conheci o Alexandre Aldred, ele é incrível, um médico que estava estudando bastante na época, posturologia e na parte de termografia. Ele estava próximo da minha cidade, no Rio de Janeiro, e eu estava avaliando um time de futebol aqui da cidade para fazer algumas avaliações. Ele, eu tô perto, eu vou aí. Eu estava com uma fisioterapeuta, ela estava fazendo a parte de fotogrametria, baropodometria, e ele veio fazer a termografia. Os atletas, eles são muito simétricos, né? Mas quando a gente olha a imagem da termografia e bateu com o laudo da fotogrametria, a Catarine falou assim para mim: Lude, o Aldred viu o meu laudo? Eu falei, não. Então, o que a gente percebe? Mesmo num corpo simétrico, quando eu tenho compensações, eu vou ter áreas que vão estar com menos aporte de oxigênio, porque elas estão mais tensionadas, elas estão em compensação. Ele funciona bem, ele não tem dor, ele é um atleta. Porém, se ele... Oi? Desculpa, é que tem alunos querendo entrar. Tava aparecendo aqui direitinho. Tá, entendi. É porque... Achou? Achei. Agora eu entendi o que tinha acontecido. Camilinha, você apareceu? Estou aqui, quietinha, só ouvindo. Eu tava vendo você só um minuto.
Ele Eu tá já chorando. está aqui para avisar Acho que agora foi todo mundo. Obrigada, Camila. Imagina. Então, Saudade, Camilinha. Então, o que, que a gente pode trazer daqui? Depende da saúde que você está buscando para a sua vida. Porque se esse atleta, o que, que a gente poderia, por exemplo, passar para esse atleta? Se ele tem essa tensão mais nessa região e ele vier a ter uma lesão, possivelmente vai atingir essas áreas que estão mais vulneráveis, que estão com menos aporte sanguíneo. Então, o que, que um fisioterapeuta pode fazer? Pode inserir no treino dele alongamentos ou algumas ferramentas. Então, assim, é muito importante a gente entender, eu vou tratar postura, eu tenho que mudar a postura de todo mundo. Não, a gente tem que entender quem é o paciente, a gente tem que fazer toda essa... eu digo que assim, é como se fosse um tabuleiro de xadrez. Eu tenho várias peças, eu vou colocando ali o máximo de peças possíveis e depois eu vou conversar, né? Eu vou ter esse consenso interdisciplinar e saber qual é a peça que precisa ser mexida primeiro. E aí a gente vai estar mais próximo, sim, de acertar, né? Tanto isso tem que começar, gente, no diagnóstico, não é no tratamento, é no diagnóstico que começa essa interdisciplinaridade, tá? Então, dentro da metodologia do Bricot, ele traz alguns principais captores posturais, gente. A postura, ela é formada por N fatores, mas eu vou trazer aqui os principais fatores segundo a metodologia do Bricot, né? Os pés, os olhos, a oclusão, a ATM, o sistema vestibular, pele, cicatrizes, fáscias. Então, na odontologia, nós temos a ATM e a oclusão, que são impactantes. Então, se eu tenho uma alteração no plano oclusal, alguma perda dental ou interferências, eu vou gerar adaptações posturais, sejam elas ascendentes ou descendentes, ou também o nosso plano oclusal pode ser devido a alguma alteração de outro captor e acabou culminando ali na oclusão, tá? Mas tá, qual é o papel do dentista dentro da posturologia, tá? Eu coloquei aqui que a gente precisa sim avaliar, será que tem a oclusão do meu paciente tem alguma influência na postura dele? Será que a condição oclusal está prejudicando a postura desse paciente? Reconhecer se a disfunção é primária ou secundária, eu já não traria como algo tão importante. Eu trago aqui, eu trouxe isso para minha vida, apesar de ter estudado bastante, saber muitas coisas, algumas coisas eu preferi não trabalhar, não tratar, porque eu acho que a interdisciplinaridade é sobre você entender o que você precisa enxergar e o porquê, mas não é sobre você tratar tudo, até porque a gente também precisa ter saúde e sanidade mental, né? Então, a gente vai entendendo, cada um sente onde é aquele lugar que conversa com você. Então, eu gosto muito do diagnóstico, mas eu vou tratar postura? Não vou tratar postura, mas eu sei conversar com o fisioterapeuta, encaminhar, olhar para isso, trocar uma ideia e saber o que eu, enquanto dentista e com o meu tratamento, posso contribuir. Então, isso eu acho importante, né? Isso vai nos dando o quê? Vai nos dando repertório e visão para olhar de forma interdisciplinar. E, além de entregar só estética, a gente também poder entregar a função. Eu vou falar um pouquinho sobre esses testes aqui, que eu acho que são importantes, e vou trazer um exemplo para vocês na clínica. Então, como eu falei, né, o sistema estomatognático, ele é um conjunto heterogêneo de órgãos e tecidos, ele é interdependente, e aí é só a gente sempre lembrar dessa imagem. Eles funcionam como músculos, então se um músculo puxa para cá, o outro puxa para cá e o outro puxa, e isso vai acontecendo no corpo inteiro. Por que ele acontece no corpo inteiro? Olha esse músculo aqui, gente, longuíssimo. Olha onde ele está e até onde ele vai. Então, ele está aqui, ó, na base do occipital, aqui, ó, no processo mastóide. Então, ele vai, ó, cadeias musculares. Se eu tenho uma alteração dessa postura aqui, eu vou ter desdobramentos para cá. Então, tá vendo como isso acontece? É muito fácil da gente enxergar quando a gente visualiza, né, essa imagem, por exemplo. E a fáscia? A fáscia é um tecido, né, um tecido inteiro que vai recobrir ossos, músculos,
e vai transmitir toda a tensão, é um músculo único. Mas se eu tenho uma tensão na fáscia, no rosto, eu vou ter uma interrupção do fluxo dessa fáscia como um todo. Então tem desdobramentos para o resto do corpo. Aqui, ó, o baropodômetro, ele é muito legal para quem está começando, para o paciente. Eu acabei reproduzindo o teste da método do Bricot de postura em cima do baropodômetro e ficou muito legal. Por quê? Por exemplo, essa paciente aqui, ela está em cima do baropodômetro, é uma plataforma de pisada, que a gente vai avaliar se tem mais força para posterior, num pé ou no outro. Olha só o exemplo. Ela tá com a oclusão, com os dentes em oclusão. Vocês conseguem visualizar que o lado direito dela, né, que é esse aqui, a gente tem um espaço menor, como se eu tivesse uma oclusão mais forte, né?